Então, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aí nos encaminhando para o finalzinho do ano, né? Então, essa é a nossa última aulinha de revisão. Esse bimestre foi um bimestre bem corrido, mas foi um bimestre bastante produtivo, né? Então, a prof produziu aqui uma atividade, né? Um material para compartilhar com vocês, para a gente relembrar ali algumas coisas que a gente trabalhou. Então, primeiro, vamos relembrar um pouquinho sobre a carta do leitor, né? Que foi o nosso gênero textual que a gente viu. O principal gênero textual que a gente viu nesse bimestre, né? Então, primeiro, carta do leitor seria o quê? A gente ainda trabalhou várias cartas, vários fragmentos, né? E vocês conseguiram perceber que a carta do leitor, ela é um espaço em que o leitor tem para se comunicar, né? Digamos assim, é um espaço que ele tem no jornal ou em algum veículo de comunicação que o leitor tem para que ele possa dar a opinião dele, fazer uma crítica, fazer um comentário sobre algo que foi dito. Né? Então, basicamente é isso. Né? A gente trabalhou lá com o jornal Cruzeiro do Sul, então a gente trabalhou o fato do leitor poder ter o espaço dele para que ele conseguisse falar sobre uma reportagem ou outra que havia sido publicada no jornal Cruzeiro do Sul. A gente sabe que tem outros jornais que também disponibilizam esse espaço para o leitor, né? E que é sim uma maneira aí do leitor poder deixar a opinião dele, ou fazer uma crítica, ou uma denúncia, ou alguma coisa nesse sentido. Sabemos também que tem lá um limite de palavras, tem um limite de como vai funcionar essa carta do leitor, tem um limite, tem um formato certinho de como se encaixa, né? Mas basicamente a gente precisa lembrar que a carta do leitor é aquilo que é utilizado pelo leitor, é uma seção, né, dentro do jornal ou de uma revista, né, para que o leitor consiga se comunicar, consiga dar a opinião dele, né, consiga fazer uma crítica, né, consiga falar o que ele pensa sobre. Beleza? E aí, partindo aqui para a nossa revisãozinha, né? A gente tem lá um dos primeiros conteúdos que a gente viu ali nesse bimestre, né? Na verdade, a gente retomou, porque no terceiro bimestre a gente tinha visto todos os tipos de sujeito. E aí, agora, nesse quarto bimestre, nós vimos o simples e o composto, separadamente, né? Apenas. Então, assim, relembrando, sujeito simples é aquele que tem um só núcleo, né? Então, eu estou falando da árvore, eu estou falando da professora. Eu estou falando da parede. É aquilo que tem um só núcleo, né? Lembrando que o sujeito é sempre aquilo ou aquele de quem se fala, né? Esse vai ser o meu sujeito da minha oração. Então, ó, é aquele que tem um só núcleo. Eu adoro filme de terror. Eu. Apenas um, sujeito simples, né? Os meus primos chegaram de viagem, né? De quem que eu estou falando? Eu estou falando dos meus primos. Eles chegaram de viagem, né? Um único núcleo. A avó de Sofia adora livros, né? Quem é que adora? A avó. Ah, professora, mas e se tiver no plural? Gente, por mais que esteja no plural, se tiver um único núcleo, nós estamos falando de um sujeito simples, tá? Então, nesse caso aqui, ó, os meus primos, né? Nós sabemos que está no plural, né? Porém, eu tenho apenas um núcleo, que seria primos. Então, daí, nesse caso, sujeito simples. Beleza? Composto. Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Então, se aqui fosse os meus primos e tios chegaram de viagem, aí sim eu teria composto, né? Então, ó, aqui embaixo a gente tem aqui, ó. Hoje, João e seus amigos, eu tenho dois núcleos, né? Jogaram futebol a tarde inteira. Depois, doces e frituras prejudicam a saúde. Depois, o sol, o céu e o mar fizeram companhia à jovem em sua viagem. Então, eu tenho vários núcleos. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, significa que eu tenho um sujeito composto, ok? Depois, a gente trabalhou um pouquinho sobre períodos, né, gente? A gente tem lá, o que seria período, né? Pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações, né? Por isso pode ser classificado como período simples e período composto, né? Gente, lembrando que toda vez que a gente fala de período, a gente tem que lembrar do número de orações e, consequentemente, lembrar do número de verbos, né? Se eu tenho um único verbo, eu tenho uma única oração, portanto, um período simples. Se eu tenho dois verbos ou mais, eu tenho duas orações ou mais, né? Portanto, período composto, tá? Então, o período simples, ele apresenta apenas uma oração, né? Qual é a chamada de oração absoluta, né? Uma única oração, um único verbo nesta oração, né? Exemplos. Já acordamos, né? Acordamos, o verbo acordar. Depois, hoje está tão quente, está, né? Tem um único verbo, por isso período simples.
Se lá no período simples, como a prof comentou, a gente tem um único verbo, no período composto a gente tem dois ou mais, né? Ou duas ou mais orações, que é a mesma coisa, né? Exemplo, conversamos quando eu voltar. Conversamos do verbo conversar e voltar, ok? Depois, é sua obrigação explicar o que aconteceu. É explicar e aconteceu. 3 orações, 3 verbos, ok? O número de oração ela vai sempre depender do número de verbos presentes no enunciado, na frase, né, gente? Então, sempre. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. E assim sucessivamente. Se eu tenho um único verbo, eu tenho uma única oração, ok? Depois, falando um pouquinho sobre concordância verbal, né? Gente, concordância verbal basicamente é o quê? É a relação estabelecida de forma harmônica, né? Tem que estar combinandinho, lembra que a prof comentou? Tem que estar combinandinho? De forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Ou seja, é a concordância do sujeito com o verbo em número e pessoa, ok? Tem que estar tudo combinandinho, né? Exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Né? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Depois, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Então, elas adoram. Flexionei o verbo, né? Depois, Cristina e Eva entraram no hospital. Né? Entraram no hospital. Né? Cristina e Eva, estou concordando, ok? Lá na apostila de vocês, no LA de vocês têm essa divisão, né? Quando a gente faz a concordância com relação ao núcleo do sujeito, tá desta maneira lá para vocês. Então, assim, sujeito simples, né? A regra geral define que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa, que foi o que a prof acabou de comentar. Então, no sujeito simples, ele comprou. Sujeito simples, concordou, né, com o verbo comprar aqui. Depois a gente tem a expressão partitiva. O que é uma expressão partitiva mesmo? É quando a gente usa uma palavra e que ela pode expressar uma quantidade maior, né? No caso de uma expressão partitiva, né, a gente pode utilizar a maioria, a multidão, o povo, né? É uma única palavra, mas está expressando bastante gente. Se o sujeito da oração for uma expressão partitiva, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural, né? Qual que é a diferença, gente? A diferença é que, se tiver uma especificação, aí a gente pode fazer a concordância também com a especificação. Aí, se ela estiver no plural, vai para o plural, tá? Basicamente é isso. Ó, exemplo. A maioria gostou do filme. Então, né, quando o sujeito nesse caso aqui, ó, o sujeito é apenas uma expressão partitiva, o verbo vai ficar no singular. Eu tenho só uma expressão partitiva, a maioria. A maioria gostou do filme. Tenho bastante gente nessa maioria, mas está tudo no singular e eu vou manter no singular. Na segunda oração, eu tenho a maioria dos telespectadores. Aí sim, eu posso utilizar o gostou ou o gostaram. Por quê? Porque o gostou, ele vai concordar com a maioria, e o gostaram vai concordar com dos telespectadores, que daí é a especificação. Então, daí, nesse caso, eu posso utilizar o plural, tá? Então, quando eu tiver uma especificação, pode ser singular ou pode ser plural. As duas estarão corretas, ok? Depois a gente tem com a expressão uma das, uma dos e a palavra mais que, né? A palavra no plural mais o que. Então, por exemplo, ó, o Nordeste é uma das regiões que mais sofre com a estiagem. Então, nesse caso, o sofre está concordando lá com o Nordeste. O Nordeste sofre, singular. E aí, como eu tenho a expressão uma das, uma dos, e aí a palavrinha no plural e mais o que, eu também posso concordar com a especificação. Então, ó, o Nordeste é uma das regiões que mais sofrem com a estiagem. Aí, nesse caso, o sofrem está concordando com regiões. Então, nesse caso aqui também, eu posso utilizar tanto o plural quanto o singular. Vai depender com quem eu estou concordando, né? Então, ó, se a intenção for destacar o uma, o verbo ficará no singular. Então, nesse caso aqui, ó, sofre uma, né? Vai ficar no singular. Agora, se a intenção for destacar o regiões, aí o sofrem vai ficar no plural. Basicamente, é essa regrinha. Vai depender do que é que a gente quer destacar, mas teoricamente as duas estão corretas, ok? E aí, depois com o sujeito composto, né, gente? Quando o sujeito da oração for composto, né, ou quando ele tiver mais do que, né, o composto ele tem mais do que um núcleo, né, o verbo ficará no plural. Sim, lembra da frase que a prof acabou de falar? Cristina e Eva entraram no hospital. Sim, fica no plural, basicamente é isso. Né? Então, assim, exemplos.
Mas existe uma exceção, né? Quando o sujeito, né, composto, ele estiver depois do verbo, aí sim eu posso fazer ele concordar com aquilo que está mais próximo. Exemplo, participaram André e Flávio do mesmo torneio, né? Nesse caso, participaram André e Flávio, né? Eu posso colocar no plural, participaram André e Flávio, ou eu posso colocar participou André e Flávio. Por que eu posso colocar participou? Porque o verbo veio antes, né? E aí vai concordar com aquilo que está mais próximo, ok? Mas na regra geral, a gente também passa por plural, basicamente, ok? Depois, a gente trabalhou um pouquinho do a e a, né? A com H e a, que a gente brincou ainda na nossa aula. Basicamente é isso. A gente precisa lembrar que o a com o H, ele é o mesmo, né? Que vai do verbo haver. E aí, assim, se ele for utilizado no sentido do existir, eu vou utilizar a com H. Né? E também quando ele indicar tempo passado. Então, vamos lá. Há muitas pessoas na sala. Aí, se eu troco por existem muitas pessoas na sala. Eu consigo fazer a troca, então eu vou usar o A com H. E tempo passado. Estudo nessa escola há 5 anos. Faz 5 anos. 5 anos, né? Faz tempo já que eu estudo nessa escola. Então, eu vou utilizar o A com H. Ok? E aí o A normal, como a gente brincou, A normal, né? Ele vai indicar distância. Estamos a 20 quilômetros da cidade. Moramos a 2 quadras da escola. Estou a 3 quadras do McDonald's, por exemplo, né? Quando ele indicar distância, eu vou usar o A normal. E quando ele indicar um tempo futuro também. Então, daqui a 3 dias viajaremos, né? Daqui a 2 semanas entregarei o trabalho de matemática. Quando ele indicar futuro, também vou usar o A normal. Beleza? Por último, trabalhamos ali os porquês, né? Então, vocês até brincaram, nossa, professora, para que tudo isso, né? Só usar o PQ, para que tudo isso? Então, assim, ó, quando a gente lembra dos porquês, né? Vou lembrar mais uma vez vocês, a gente utiliza para a gente conseguir se comunicar na escrita. Porque na fala, basicamente, né, tirando a parte da entonação, ele não tem muita diferença mesmo, né? Só que na escrita faz toda a diferença. Então, ó, o primeiro porquê que a gente tem aqui, ó, ele é usado, que é o porquê separado, sem acento. Ele é usado basicamente em início de perguntas, quando a palavra, né, puder ser substituída, quando a razão estiver implícita e quando o significado puder ser trocado pelo qual, né? Então, ó, por que usar animais como cobaias? Por qual razão usar animais como cobaias? Pelo qual motivo usar animais como cobaias, né? Então, geralmente ele é utilizado para perguntas e início de frase, ok? Depois, o porquê junto e sem acento. Ele é utilizado basicamente para respostas, para responder essas perguntas, eu utilizo esse porquê, né? Em frases afirmativas ou para dar uma explicação. Ah, porque é uma tecnologia mais econômica, por exemplo, tá? Depois a gente tem o porquê separado e com acento. Esse a gente vai utilizar no final das perguntas, né? Então, ó, e não mudaram essa situação? Por quê? Você não veio à aula ontem? Vírgula. Por quê? Né? No final da frase eu vou utilizar esse. E aí, por último, a gente tem o porquê junto e com acento. Esse porquê, na minha opinião, ele é o mais tranquilo de lembrar. Porque assim, ó, ele é aquele porquê que a gente vai utilizar quando eu puder trocar pelo qual motivo e quando ele vem acompanhado do artigo o, né? Então, assim, ó, posso saber o porquê você não fez atividade de português? Então, posso saber o motivo de você não ter feito atividade de português? Então, quando eu consigo fazer essa troca, né, eu vou utilizar esse tipo de porquê. Beleza, galerinha? É isso. Dúvidas podem mandar e-mail para a prof lá pelo Positivo On, a gente vai se falando, tá? Boa prova para vocês, boa sorte, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!